Saúde, força e fé para todos vocês. Estamos aqui, graças a Deus, com saúde, força e fé. A gente vai depois trazer essa dinâmica desses pilares espirituais desse podcast com uma convidada que é uma pessoa iluminada. Ela tem um sorriso no rosto, ela é uma pessoa maravilhosa como pessoa. E, paralelo a essa simpatia, essa pessoa maravilhosa que ela é como ser humano, ela é uma das melhores tributaristas do Brasil. Você que me escuta lá fora, sei que nos demanda sobre como chegar no Brasil, algumas questões tão complexas, Raquel é uma pessoa que pode ajudar bastante vocês com o escritório da New Law aqui no Brasil, e eles também têm operações na Europa. Ela vai explicar para vocês aqui essa capilaridade que o escritório delas tem, tá? A New Law. Então, desejo a você uma boa tarde, no nosso caso aqui é tarde. Se você está escutando esse podcast à noite, te dou também uma boa noite e te convido para você considerar se inscrever no nosso canal. Você vai ter um espelhamento com profissionais do nível de Raquel, ainda naquele precinho gratuito. Você vai poder ter uma aula aqui, ver isso, dar pause, ver depois e vai aprender bastante com Raquel e com as outras pessoas especiais iluminadas que vêm aqui no nosso podcast. Então, Raquel, muito obrigado pela sua presença aqui. A casa é sua. Obrigada, Rodrigo. Olha, eu queria agradecer muito o convite. Assim, é uma honra estar por aqui. Eu já te sigo. Assim, nós nos conhecemos faz bastante tempo e desde que você iniciou o canal, assim, eu sigo. Eu acho muito interessante essa sua ideia de a gente juntar questões que são do trabalho, da vida profissional, mas também a vida pessoal e nesse módulo da espiritualidade e da saúde, porque as coisas não são separadas. Por mais que a gente queira, você tentar separar, não existe como. Você não tem como ser um bom profissional se você está com uma saúde debilitada, se você está com a sua espiritualidade em xeque. Então, tudo isso forma. Então, não adianta você ter todo aquele conhecimento técnico se você não consegue juntar as outras, assim, os outros pilares da sua vida. Então, eu acho muito importante, assim, essa ideia, e eu acho que levar essa ideia de que, sim, você precisa estar com a saúde, a atividade física, a dieta, você tá com a espiritualidade em dia, e tudo isso vai te fazer um bom profissional. Então, esse é o fato. Você não consegue ter as coisas estanques. Antes eu vi o mundo de uma forma, de um prisma muito limitado, que era a parte técnica e o emprego. E aí depois que eu fui abrindo a minha mente, conversando com pessoas, conversando com mentores, meu principal mentor, Rorion Grace, eu vi que tudo está conectado. Se você não está com a saúde boa, não está com a fé boa, a sua vida vai trigringolar ali no profissional. Então eu passei 5 anos para chegar nessas 3 palavrinhas aí, que saúde, força e fé, e cada um tem uma história aí por trás. Eu vou começar com você hoje, Raquel, aqui fazendo uma inovação aqui no podcast de outras coisas que a gente, a cada episódio que a gente vai fazendo aqui, a gente vai se desafiando a fazer melhor, vai conversando, vai vendo, sobretudo, pessoas que mentoram esse canal. Eu tenho alguns mentores que a gente está sempre trazendo uma coisa nova. Então a gente comprou aqui umas cartinhas aqui, que é do Paulo Vieira. É um grande coach aí, que faz um trabalho bonito. E tem aqui uma pilha de business coach e tem uma pilha de life coach. Então, para quebrar o gelo aqui, fazer o break the ice, eu vou te fazer uma pergunta que eu pedi até para a Ingrid vir aqui, tirar um aqui. E você vai escolher uma cartinha dessa aí e vai tirar. Você escolheu uma? Pode escolher uma. Pronto. Ingrid vai participar aqui. Essa aqui a gente vai fazer essa pergunta para Raquel e você vai tirar uma aí, que é uma pergunta de life coaching, e vai ler para você mesmo. Certo. E vai começar aí com esse espelho meu, respondendo isso para nossa audiência. Bom, a minha pergunta é: o que você gostaria de conquistar, mas vê como impossível? Já começamos bem, né, Rodrigo? Assim, é muito assim, já é um momento de reflexão muito grande, porque a gente vê, na verdade, uma coisa que a gente nota é o imediatismo. Então, a gente não tem mais uma coisa que eu vejo e eu lamento, às vezes, que a gente está
a gente perde um pouco a capacidade de pensar no longo prazo, de sonhar, ou de colocar, às vezes, algumas metas. E, assim, elas são importantes até para você pensar se ela é possível ou impossível. E, infelizmente, a gente vê que o imediatismo, o corrido do dia a dia, a recompensa rápida, tudo isso está colocando a gente até nessa dificuldade de estabelecer até metas de longo prazo, o que é possível, o que é possível, o que não é, o que é possível, o que é impossível. Na verdade, o que eu gostaria de conquistar e vejo como impossível ainda, é um resgate, na verdade, é um resgate do equilíbrio entre a vida. Então, você tem a vida pessoal, a vida profissional. Então, assim, a gente tem muitas coisas que desafiam, que na verdade hoje a gente consegue conciliar. Mas eu vejo que no passado a gente tinha como eu posso dizer, algumas formas de trabalhar, algumas coisas que conseguiam te dar um certo equilíbrio. E hoje, justamente esse imediatismo, essa exigência da recompensa imediata, ela está tirando isso da gente. Então, o que eu vejo impossível, assim, a gente não é contra a tecnologia, pelo contrário, eu adoro a tecnologia, ela é super útil, ela, na verdade, não é super útil, não, ela é essencial para a vida da gente. A gente teve uma revolução tecnológica grande no final do século do século 2000, nos anos 95, que é quando a gente teve a internet, e isso mudou a vida de todo mundo. Ele é maravilhoso. Então, absolutamente tudo que a gente tem, a gente depende disso. Porém, do outro lado, a gente teve um gatilho, que é, às vezes, as coisas mais superficiais. Então, às vezes, o conhecimento, ele é de forma mais superficial, ele é passado de uma forma mais superficial, uma forma muito imediata, e a gente vê até essa discussão, por exemplo, que se tem hoje do celular nas escolas. Porque justamente, e uma coisa que eu estava vendo é que, graças a esse imediatismo, as crianças acabam pegando o cérebro delas, que é um conhecimento que seja rápido, e acabam se aprofundando e acabam se distraindo. E isso não é só com as crianças, é com o adulto também. Então, uma coisa que eu assim, vejo como impossível é a gente conseguir contrabalancear isso, de usar muito bem a tecnologia, mas voltar a ter uma comunicação mais profunda, ter um conhecimento de um prazo maior. Então, isso eu vejo como impossível, é conseguir, assim, até isso, eu falo para mim mesma, muitas coisas. Falando para meu marido hoje, olha, recentemente você parava e você lia um livro, você lia uma revista, hoje ninguém mais faz isso. Da nossa forma de trabalhar também, você lembra, Rodrigo, a gente vai fazer uma comunicação, você fazia um estudo para o cliente, estudo aprofundado, levava muito tempo. Então, isso eu vejo como impossível. Eu gostaria de conquistar, na verdade, essa volta de uma comunicação mais aprofundada, isso em todos em todos os sentidos. E, ao mesmo tempo, assim, ela tem que ser ágil, mas a gente conseguir fazer uma coisa mais refletida. Então, você conseguir contrabalancear essa agilidade que a gente precisa na vida com um conhecimento refletido. Aí você vê também a questão que você coloca da espiritualidade, que a gente também coloca de lado muitas vezes no dia a dia. E isso é uma coisa assim que a falta de espiritualidade, ela mina a alma da pessoa. Então assim, o teu mental depende muito disso. Então, é isso que eu vejo. Embora assim, a gente tem muita questão em relação a balancear a vida pessoal, a vida profissional, e a gente tem isso, mas eu sinto falta, eu vejo como eu gostaria de conquistar um nível de voltar a uma comunicação mais assertiva, assim, mais profunda, com um conhecimento que não seja tão imediato, mas um conhecimento que seja consistente. Ok, a outra pergunta aqui, isso é só um break the ice, pessoal, aqui. Agora é uma pergunta de business coaching para Raquel. A pergunta 93. O verdadeiro líder cria um bom ambiente de trabalho. Como está o clima organizacional da sua empresa? Nossa, excelente essa pergunta, excelente mesmo. Porque a gente vê isso ao longo do tempo, estilos de liderança que mudam. Então, lembra quando eu comecei a trabalhar, existia uma comunicação mais dura, uma liderança mais dura, uma coisa mais estanque entre os líderes e as equipes.
Então existia uma coisa que era até, às vezes, quase um temor reverencial que existia. Então a gente, você pega assim, final dos anos 90, 2000, era uma linha muito dura. E ao longo do tempo se viu que assim, isso não necessariamente reflete, é aquela que na verdade entre você ser chefe e você ser líder, porque você faz as pessoas te temerem, mas você não está conquistando o respeito delas necessariamente. Então, isso, no final, o que que acontece? Você acaba tendo um castelo de cartas. Isso, sim, vai ruir. E eu já vi organizações que desperdiçaram talentos porque justamente não tinham, os líderes eram pessoas inteligentes, eram pessoas altamente capazes, mas não conseguiam manter nem a saúde mental das equipes. Porque era aquela questão da pressão, era uma coisa, eu falei, era governar pelo terror um pouco. Tá? Então, isso a gente via em alguns lugares no passado isso. Acho que, infelizmente, hoje, né, a gente assim, houve uma mudança, né, eu acho que é uma mudança no pensamento. Lógico, tem organizações com diferentes níveis e com diferentes filosofias, mas uma forma que eu vejo geral, assim, é de ter uma liderança mais próxima. Então, isso, uma coisa que eu, assim, com a minha equipe, e eu lembro uma época, inclusive, do escritório, que eu tive uma transição para uma equipe e a equipe veio para mim. Então, a equipe já era formada e as pessoas fizeram. Por quê? A gente tinha uma liderança, sim, na verdade, era um clima de proximidade, de diálogo, e, ao mesmo tempo, manter a calma. Porque, às vezes, você tem aquelas questões, pessoal, assim, mas se acontecer alguma coisa entre pânico, eu falei, gente, calma, vamos resolver? Porque uma coisa que se via muito antes era, deu um problema, era o que se fazia? Brigar com a pessoa, colocar a pessoa lá embaixo. Então, gerava um clima de terror. Eu falava, não, gente, peraí. Primeiro, respira, vamos entender qual que é o problema e resolver. Eu não quero gastar tempo de resposta espancando ninguém. Não é isso. Vamos primeiro resolver, depois a gente entra em pânico, se for o caso. Então, isso era uma das questões que o pessoal da minha equipe me fez muito feedback. Porque eram umas épocas que a gente tinha uns trabalhos que estavam com prazos apertados, era uma época que tinha umas obrigações da Receita Federal bem diferentes, questões que eram bem inéditas, e às vezes tinha alguém que não sabia, e tipo, não, calma, gente, vamos resolver. E eu vi isso como uma coisa produtiva. Então, você estar perto e você, como líder, transmitir calma. Então, a pessoa tem que sentir que ela pode chegar para você não precisa aterrorizar ninguém, e a pessoa precisa sentir que ela tem em você um apoio. Então, porque se eu chegasse, não, vou sair brigando com todo mundo. Não vamos fazer isso, não. Vamos resolver. A gente tem que ser prático. Não é hora do desespero. Então, a gente, é o que a gente propõe, né? Então, acho que a nossa questão organizacional, de clima, tem muito, assim, todos os lugares sempre tem a melhorar e a gente está sempre trabalhando para isso, mas a principal questão mesmo que eu vejo é trabalhar na confiança com o time, eles criarem laços de confiança. A pessoa confia que você vai estar lá por ele. Eu tinha um chefe que eu gostava muito, e ele dizia para mim, o bom líder é aquela pessoa que, se ele te pedir para pular do prédio, você vai pular porque você acredita que ele vai te segurar. Então, é isso que eu gosto de ter com a equipe. Então, é ter a proximidade, é ter a cumplicidade, porque no final, a gente tá todo mundo junto. Se um quebra, é a história da engrenagem. É chavão dizer que é engrenagem? É chavão. Mas é verdade. Se um quebra, o resto colapsa junto. Pessoal que está aí no Instagram, esse foi um Break the Ice que fizemos aqui, e a gente pede para vocês que esse vídeo, quando for ao ar, a gente vai comunicar, e aí vocês podem ver o vídeo completo lá no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas aí que o nosso podcast vai estar surfando e navegando, tá? Então a gente vai encerrar a transmissão do Instagram e vocês depois assistam esse vídeo, que vai com certeza agregar bastante na empresa de vocês, de conhecer um pouco da estrutura da Neolaw Advogados aqui em São Paulo e em Portugal e na Europa, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Raquel, uma coisa que eu tenho conversado com pessoas, sobretudo que estão no exterior, é que hoje existe uma dualidade no pensamento do investidor estrangeiro em uma primeira camada, tá barato vir para o Brasil,
E segunda camada, uma insegurança jurídica muito grande de vir para o Brasil. Então, isso, ora, tem afastado investidores do Brasil, afastado dinheiro, muita gente tirando dinheiro do Brasil para ir lá para fora e não querer investir no Brasil por causa da segurança jurídica. E também tem um movimento contrário de que quem já conhece essa história de Brasil pode ter um bom momento de investir barato no Brasil, com o dólar, com o euro, aí quase vezes 6, né? E isso é muito bom, por um lado, porque com o tempo é normal uma economia como o Brasil, que já chegou a tá entre as maiores economias do mundo, vai se ajustar com o tempo, né? E há muita dúvida dos investidores que estão lá fora de como vir para o Brasil. Acha que é muito complexo, acha que é menos complexo, né? Tive um case já de vários empreendedores que vieram, passaram um tempo e saíram do Brasil porque o nível de complexidade não suportava o business. E isso é uma oportunidade, né? Mas muitos desses empresários têm dúvida de quando chegar no Brasil, quais são os primeiros passos, quem procura, se é um advogado, se é um contador. Queria que você comentasse um pouco essa necessidade hoje empresarial e o contrário também, depois se você puder pegar o gancho. Tem muitas empresas familiares no Brasil que estão abrindo estruturas na Europa, estão abrindo estruturas no exterior, a pessoa física também tem o desejo de ir morar onde essa holding vai ser estabelecida, mas quer ainda continuar com negócio no Brasil e que essas empresas que restarem no Brasil estejam ligadas através de uma estrutura qual seja de holding ou de participação societária lá com as empresas que estão ligadas no exterior. Como é que você vê esse movimento aí? Olha, Rodrigo, você tem toda a razão quando você diz que existe muito receio. Você pega assim dos investidores estrangeiros, muitas vezes investir no Brasil, e porque a gente sabe, eu vou falar de novo, chavão, empreender no Brasil não é fácil. Outro chavão, o Brasil não é para amadores. Isso é verdade. A gente vê até o brasileiro, que já conhece a nossa cultura, sofre na hora de empreender. A gente vê assim pessoas aqui no Brasil que já têm uma bagagem, que já conhecem que conhecem a nossa cultura, sofrem. Por quê? A gente tem uma burocracia, uma complexidade que são infindáveis. Outro dia eu fui à prefeitura, eu tinha que ver uma questão de um parcelamento e fiz o agendamento, fui à prefeitura. Que tinha de pessoas em volta, assim, muitas pessoas que também estavam lá com problemas. E aí do meu lado tinha um rapaz, estava no guichê ao lado, e aí a pessoa do atendimento dizendo: olha, você fez o parcelamento do Simples Nacional, mas o parcelamento que você fez é só para o federal. Por isso que você ficou com débito de ISS, porque você fez, imagina, o Simples Nacional, você paga uma guia só. Mas se você fizer o parcelamento, porque você está dívida, um parcelamento é no federal e o outro é para o ISS. Então a pessoa tinha uma dívida de ISS e não sabia. E assim, eram muitas, e a gente via muitas pessoas que estavam com questões desse. Então você pega uma pessoa, um brasileiro, que tem essa cultura, né, de Brasil, que já conhece, sofre. Imagina um estrangeiro, a insegurança que eles têm. A gente tem até agora com essa fase de reforma tributária, modificação, a expectativa é da simplicidade. A gente tem outras questões com relação à reforma tributária, mas o fato é, nós temos um sistema que é absolutamente complexo. E aí não só tributário, mas a gente pega também outras questões societárias, estruturais, legais, também são muito complexas. O que nós vemos, né? E aí o que as empresas acabam sentindo? Primeiro, uma preocupação quanto à cultura. Então, dependendo de onde vem a empresa investidora, eles vão ter maior ou menor dificuldade para discutir com o Brasil. E eles sempre, uma coisa que se questiona muito, ou na verdade que eles sentem muito, é a quantidade de passos que você tem para se estabelecer aqui. Então, uma empresa quer investir no Brasil por meio estabelecendo uma outra empresa aqui no Brasil, estabelecendo uma empresa controlada aqui no Brasil. Então, porque você tem a empresa estrangeira e você vai ter uma empresa filha dela aqui no Brasil, uma subsidiária ou uma controlada.
O tempo de abertura de empresas que a gente tem no Brasil é muito superior ao que você tem no exterior. Então, quando alguém aqui quer investir no exterior, o que a gente já viu aqueles casos assim, eu falei assim, olha, a empresa lá você abre no mesmo dia. Então, lá você consegue abrir uma empresa no mesmo dia. Hoje, a gente já caminhou bastante em termos de redução de tempo. Então, isso, a gente já reduziu bastante o tempo para você abrir uma empresa aqui no Brasil, mas ainda são muitos passos burocráticos. O investidor quer abrir uma empresa aqui, primeira coisa, ele precisa ter um representante legal. Então, o investidor estrangeiro, ele precisa ter um procurador aqui no Brasil. Esse procurador, que é uma pessoa física, precisa ser residente aqui no Brasil. Então, muitas vezes vem o cliente, eu quero que o meu funcionário lá de fora seja representante da empresa brasileira. Não, não pode. Você precisa colocar uma pessoa física aqui no Brasil que vai ser o representante legal. Passo seguinte, você precisa, essa pessoa jurídica estrangeira vai ter que ter um CNPJ aqui no Brasil. Então, você entra no sistema, pede o CNPJ, e a partir daí você vai poder iniciar os outros passos para inscrição estadual, para inscrição da empresa, para a constituição dessa empresa aqui no Brasil. Só que você vai precisar documentos estrangeiros, e aí documentos estrangeiros eles precisam ser apostilados e notarizados no exterior. Então, a empresa, por exemplo, como eu falei, constituiu um procurador aqui no Brasil. Ela vai dar então, a empresa estrangeira vai ter um representante aqui. Ela vai dar uma procuração para ele. Essa procuração vai estar em língua estrangeira ou bilíngue. Essa procuração lá de fora precisa ser notarizada e apostilada, enviada aqui para o Brasil. Aqui no Brasil nós vamos fazer enviar para o tradutor juramentado e registrar no CDT. Você imaginou quanto tempo a gente demora? Isso é papel físico. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês de procedimento é papel mesmo. Então, a gente ainda tem muito papel. Fora isso, você vai precisar do contrato social da empresa no exterior, outros documentos, passaporte de quem está dando poder. E eu tenho um caso, por exemplo, que a gente tem, que aí é idioma holandês, que tem pouquíssimos tradutores, aqui em São Paulo só tem 3, o documento ia levar para ser traduzido 18 dias úteis. Só que como nós enviamos no final de dezembro, teve aquele parada das festas. Então, assim, toda essa parte de transição, de constituir um procurador no Brasil, está levando 2 meses. Porque você tem toda a espécie burocrática. Então, depois que ela constituiu um procurador aqui, a empresa constituiu um procurador, tirou o CNPJ, ela vai poder ser sócia de uma empresa brasileira, vai poder constituir uma empresa brasileira. Essa empresa pode ser uma limitada ou uma SA, e ela vai seguir segue todo o regime de qualquer empresa estrangeira, de qualquer empresa nacional aqui no Brasil. Então, a empresa que tiver um sócio estrangeiro segue todas as formalidades de uma empresa brasileira. E aí você tem primeiramente o contrato social, e aí nele, o contrato social, você tem os direitos da empresa, os deveres, você tem o documento de constituição, e aí, tendo o documento de constituição assinado, e aí, nesse contrato social, e aí a gente tem mais um item que gera insegurança, para vocês verem das etapas. A empresa brasileira que você está constituindo, ela precisa ter um diretor, um administrador. Esse diretor ou administrador, até, se eu não me engano, 2022, teria que ser alguém residente no Brasil. Então, você tinha que ter um diretor residente no Brasil. 2022 veio uma flexibilização na regra e permite-se agora que a empresa brasileira tenha um diretor estrangeiro. Então, esses investidores eles ficaram muito felizes, porque eles vão ter gente de lá que vai poder assinar aqui. Mas isso também não é tranquilo, porque este diretor, então, ela prevê que ela pode ter, contanto que este diretor estrangeiro tenha um representante aqui no Brasil. Então, você está vendo mais uma procuração que eu tenho que dar. Esse representante do diretor estrangeiro tem que ter uma procuração para receber citações, processos, por um prazo de até 3 anos após o final do mandato do diretor. Então, você vê, a gente já começa a colocar uma coisa que deveria ser simples. Olha quanto tempo eu estou levando para constituir essa empresa, porque eu tive que, lá atrás, nomear um procurador para sócia estrangeira, fiz o contrato social e agora tem que nomear um diretor que precisa ter um procurador aqui no Brasil. Ou você pode ter um diretor brasileiro. Aí a gente não vai precisar, a gente não precisa ter nenhum procurador.
Mas então a gente já tem mais, e essa procuração também é língua estrangeira, também ela é atualizada, também precisa ser notarizada, apostolada no exterior e no Brasil. Então você tem uma série de passos. Constituiu, você vai nessa constituição, passa pela análise das autoridades fiscais conforme o seu objeto social. Então você vai registrar, obviamente, perante a Receita Federal, teu CNPJ da empresa brasileira, mas além disso, você vai, a casa dessa nas prefeituras, estados, se ela for contribuinte do ICMS, e de forma que a constituição de uma empresa no Brasil pode levar, antigamente a gente falava isso assim, bem antigamente, falava 40 dias, alguma coisa, hoje em dia está bem menor, né? Uma coisa que a gente tem que reconhecer, quando foi, se eu não me engano, de novo, eu acho que foi 21 ou 22, que aqui no estado de São Paulo, agilizou-se o trâmite perante a junta comercial. Então, a junta comercial, ela libera, na verdade, uma constituição de uma empresa até em um dia. Então, isso realmente é muito louvável. Então, isso a gente tem, e assim, inclusive o processo para você constituir uma empresa nova é feito online. Então, isso é muito bom. Mas o problema é, o que a gente teve que caminhar até então? Tudo que a gente teve que fazer é um complexo. Ela tem uma série de burocracias que são necessárias até você constituir. Tem uma consultoria internacional, e eles atendem vários países, que fez um ranking. Eu estava vendo outro dia, eles falaram assim, o ranking dos países em que é mais difícil você cumprir, uma empresa estrangeira cumprir com as obrigações. E aí eu não estou falando de uma obrigação tributária, tá? Estou falando, são aquelas obrigações corporate, assim, então, as societárias de uma forma geral. O Brasil, que é país que é mais complexo, é o Brasil. E assim, de longe. Fora aquele estudo que tinha clássico do Banco Mundial, que tinha... O Pentex, né? Pentex, que tinha aquele número lá absurdo, né, para as empresas brasileiras cumprirem, né, e a tendência é que acham que com a reforma vai melhorar, mas eu acho que não vai, acho que vai aumentar esse número. A questão, esse é o estudo clássico, eu lembro assim, 2 clássicos, isso desde o meu tempo de menininha no tributário, né, de jovenzinha, assim, era o estudo do Pentex, do Banco Mundial, e eu não sei se você lembra que alguém tinha feito uma vez um estudo que falava que se você fosse pegar aquela época, a gente tinha aquelas folhas impressas, né, a gente imprimia, né, quando tinha internet, assim, que, sim, se você pegasse a quantidade de normas tributárias no Brasil, você enchia um carro. Você lembra essa história? Sim, tinha uma outra que dizia, olha, se você empilhar, chega no tamanho do elefante. Então, assim, a legislação tributária brasileira, ela é muito complexa, assim. A história, assim, a ideia da reforma, ela é simplificar. Eu acho que tem coisas que são plenamente justificáveis, né? Por que você tem PIS e COFINS separados se são contribuições irmãs, né? Então, por que você tem que ter 2 guias? Então, a gente tem questões que realmente não tem justificativa para tanta complexidade, mas a gente vê que saiu recentemente a norma da lei tributária, da reforma tributária. A norma em si, sem a regulamentação, já é gigante. Então, a gente ainda vai ter os regimes especiais, as exceções. Então, a gente teve talvez vários motivos para isso virar, assim, está tão complexo. Então, assim, a legislação que era para ser simples não está tão simples. Uma das coisas é aquela história dos jabutis, né? Que, provavelmente, quando se pensou na reforma, tinha-se a ideia de fazer uma simplificação, uma união, e aí quando a norma vai ser votada, vai para discussão no legislativo, e aí começam os interesses, e você tem aquilo, e aí você vai fazendo as inserções, e aí uma coisa virou essa norma gigantesca que a gente tem recentemente, e isso ainda falta regulamentação, né? Ainda falta muita coisa. Então, realmente, eu compartilho com você isso, da complexidade da legislação, que ainda, assim, a gente não vai ter 27 regimes de ICMS? Não vai ter. Mas o que a gente vai ter? A gente tem muita coisa que está em aberto ainda, né? A gente tem muita coisa dessa reforma que ela ainda tem que ser discutida e mesmo, né, entre tributaristas ainda são dúvidas, né? Para fins de obrigações tributárias, por exemplo, estão fazendo um monstro, uma jabuticaba, né? Como dizia Paulo Protásio, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que o Brasil tem muitas jabuticabas. Estão criando campos, né, FD Contribuições, já saiu uma nota do SPED sobre isso, adicionando campos para atender o IBS e a CBS. Então isso
Hoje tem empresas que até hoje não conseguem cumprir a FD Contribuições em todos os seus campos, e aí a gente vai ter mais um campo lá para marcar o que é base e IBS e CBS nesse período de transição, que pelo que está até o momento pautado, a partir do ano que vem vai ser 1% abatendo do PIS e da COFINS. Então isso vai ser um custo, Raquel, na minha visão, muito grande para as Sim. empresas, para implementar campos, mapear campos, os sistemas ERP, os sistemas de faturamento, os sistemas de nota fiscal, para fazer uma apuração de imposto de 100, onde 99 você vai pagar para PIS e COFINS e 1% para CBS e um abatido. É uma coisa que meio... Essa coexistência dos dois complexa. regimes nesse período de transição, ela vai ser... Essa é tudo menos simplificada, né? A gente vai ter esse tempo até a extinção total da IBS e CBS, óbvio. É um período de transição que é necessário, porque a gente está vivendo... pegar... eu falo para as pessoas que não são da área, assim, era tudo que a gente aprendeu, você está derrubando e fazendo tudo de novo, né? Isso é bom, que eu falo sempre para os jovens que trabalham comigo, é que esse meu conhecimento de 20 e poucos anos, comecei a trabalhar no tributário com 19, tenho 46 hoje, vai zerar. Vai chegar um tempo que vai zerar. Isso vai dar chance para o jovem ficar equiparado no conhecimento até passar, né? Então é uma oportunidade de todo mundo. Eu mesmo vou estudar para não ficar para trás nessa corrida. Exato. Eu acho que assim, é uma revolução. Eu lembro brusca quando teve, por exemplo, a mudança da contabilidade. Então, quando 2014. vieram os CFCs, e eu lembro que na época, embora eu não seja contadora, mas como da área tributária, tributarista precisa conhecer contabilidade, né? Ainda que nós não vamos fazer balanço, não, nós não vamos, mas a gente precisa saber ler um balanço, a gente precisa entender o balanço. E eu falava, nossa, mas tudo que eu sabia foi embora. E eu fui estudar à época porque né, foi um choque. A 12973, né? Exato. E você pega, às vezes tem umas coisas que a gente resgata e fala, nossa, mas isso era assim, hoje não tem. Então, assim, foi um choque, e a reforma tributária agora é o outro choque, assim, para o tributarista, é o grande, assim, vai ser reconstruir todos os conceitos, né? Eu tive no escritório de vocês, acho que eu última visita 2017 para 2018, uma história enorme na Faria Lima, vocês trabalham, né, com várias vertentes, várias práticas, né? E foi no momento que vocês mudaram o escritório, que era um escritório com nome unipessoal de uma sócia, e passou a ser Neolaw. Nova Neo, aí eu fui Matrix, Neo, uma novidade aí, e até inovador, porque normalmente o escritório de advocacia tem um nome de uma pessoa física lá na frente, né? Ou duas, ou três. E vocês vieram num caminho assim, bem inovador. Por que esse caminho de nova lei, Neolaw? O que é que tem de novo na lei aí? A ideia do nome, isso é muito interessante. A minha sócia, a Roseli, que é a fundadora, ela tinha ideia, assim, olha, não tem que ser no escritório da Roseli. Ela é um escritório de todo mundo, é um escritório de todos. Então, o nome Neolaw, N minúsculo, porque ela fala que todo mundo tem que estar de igual para igual. Então, é Neolaw, ponto. E o ponto é porque a gente quer ser assertivo. N-O-L-A-W, ponto. Porque você tem que dar uma resposta. Então, assim, são duas coisas da nossa mentalidade. Hoje, então, como assim, o escritório, o nome é Cruz Amaral e Dias, e nós temos assim a filosofia Neolaw. Então, ela é a nossa, assim, o Neolaw, ele não é exatamente uma marca, mas ele é a nossa filosofia. Qual é a filosofia do escritório? Tratar o direito de uma forma simples, aí de novo, a gente está falando sobre simplicidade, é o que dá tônica em todos os lugares, em todos os campos. Então a gente tem que tratar o direito de uma forma simples, trazendo o cliente para perto de você, porque a gente sabe, assim, o advogado não necessariamente é a figura mais querida do mundo. Então a gente tinha história, o cliente diz assim, não, poxa, vou no teu escritório hoje, vou por terno. Não precisa. Ele tem que ir no nosso escritório se sentir bem. Ele tem que conversar com a gente e entender o que a gente está falando. A gente quer dar a solução. Então, algum dos nossos pontos é dar a solução para o cliente, uma solução que seja
simples, que seja aplicável. Então, assim, não adianta eu dar aquela solução maravilhosa que no fim do dia ele não vai usar. Não é isso que a gente quer vender. Eu quero uma solução que ele goste, eu quero uma solução que seja eficaz. E, de uma forma, assim, a gente tem uma postura positiva. Então, a gente fala, nós queremos o sim no mundo em que não é dado. Porque o advogado também muito assim, ó, o advogado vai fazer isso? Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. E a gente fala assim, sim, pode, mas nesses termos. Sim, nós vamos fazer. E aí, esse nosso sim é um sim refletido. É um sim com segurança jurídica. Então, muitas vezes, a gente precisa pensar em atender o negócio do cliente. O direito, ele é um meio, não é o fim. Esse também é outro dos nossos pontos da nossa filosofia Neo-Law. Então, não adianta eu só fazer um parecer maravilhoso que o cliente não vai utilizar. Assim, é lindo, academicamente, puxa, tô assim, felicíssima. Mas qual que é a utilidade disso para o cliente? Nenhuma. Ele vai me contratar uma vez, não vai contratar de novo. Então, a gente precisa ter um estilo de proximidade e clareza na informação, na troca com o cliente. Então, esses são os nossos pilares, assim. O tributário, a consultoria, ela é como um guarda-roupa de mulher. Que eu posso ter aquilo que eu preciso, que eu talvez queira, aquela bolsa de 50 mil, mas é o que eu uso. Né? Eu sempre faço uma reflexão com as mulheres mais próximas de mim. Poxa, você tem 100 pares de sapato, mas eu só te vejo com uns 5 aqui que você gosta mais. Então, às vezes, escutei isso em outra... Depois eu vou até lhe mandar. Isso, um americano me falou isso, e eu até anotei, mas não tem uma frase aqui, que era mais ou menos assim. Isso é o que eu preciso, mas não o que eu posso aplicar no Brasil. Estava falando de um simulador de reforma tributária que ia fazer o para o que era antes. Cara, isso é lindo, mas eu vou ficar com lindo só para fazer um jogo de cartas, mas não é o que eu preciso agora, né? E às vezes não é o que é preciso ou o que pode ser feito, porque você pega no Brasil, a gente tem muitas questões às vezes legais que barram umas estruturas, questões regulatórias. Então, de novo, o estrangeiro às vezes tem uma ideia, ou mesmo o empreendedor brasileiro, né? Assim, a gente viu bastante, uma das vertentes também do escritório é trabalhar com empreendedorismo, e a gente já viu várias vezes, assim, pessoas chegando com ideias excelentes, que tinham alguma ferramenta que seria inovadora, mas na prática não conseguiria implementar porque você vai ter alguma questão regulatória de algum mercado que era regulado, alguma proibição legal. Então, por isso é preciso. Então, até quando a gente senta e conversa com essas pessoas, a gente vê o máximo assim, olha, até onde você consegue ir com essa ideia? Lógico, se a gente dá o sim no mundo que não é dado, a gente vai dar não também. Dizem que a gente pode fazer tudo. Então, vai ter casos que a gente fala, ó, infelizmente, isso aqui não tem como. Tudo bem, pode ser que a pessoa tenha saído de lá, foi para outro. É um Shark Tank, então. Exato. Mas, assim, a gente vê muitas vezes as ideias que poderiam ser excelentes e por algum motivo não foram para frente. Então, a gente vê, muito... A criatividade não tem, né? Então, você pega um empreendedor brasileiro, é de uma criatividade, assim, quase ímpar, né? Então, o ambiente brasileiro tem muita gente criativa. Ele tem muitas coisas bacanas, mas infelizmente, às vezes, o jurídico não permite. A estrutura legal, né, regulatória, você vai ter problemas que, infelizmente, inviabilizam aquela situação. Hoje, quais são as práticas que vocês têm disseminado no escritório de vocês? O escritório tem uma divisão um pouco diferente do tradicional. Então, nós tínhamos, na verdade, quando eu entrei no escritório, nós tínhamos aquela divisão normal, tributário, trabalhista, societário, cível, tínhamos consumidor separado em áreas. Porém, pelo nosso perfil de cliente, e o que é o nosso perfil de cliente, na verdade? Na verdade, assim, primeiro, perfil, mas assim, nós somos bem democráticos em relação a clientes, né? Então, nós temos de vários segmentos, mas assim, pensando dos principais focos nossos, na verdade, os principais nichos dos nossos clientes, nós temos os estrangeiros e as empresas de tecnologia e startup. Esses dois segmentos, eles exigem resposta muito rápida. Então, aquela questão de então, a minha sócia da área societária, recebi uma demanda.
ela vinha, a parte dela, ela verificava, vinha, passava para mim, Raquel, vai ver o tributário aqui. E aí tem o trabalhista também. E aí vai. E aí nisso você está, uma questão, passeando por todas as áreas. Isso é bom, porque você vai ter, lógico, várias pessoas mexendo, visões diferentes, conhecimento, mas não dá a velocidade necessariamente que essas pessoas recebem. As pessoas recebem, que essas pessoas precisam. E as respostas precisam ser cada vez mais completas. Embora eu tenha falado assim, a gente tem um conhecimento rápido, e sim, a gente precisa, mas precisa ser rápido, mas completo. Então, algumas coisas a gente precisa deixar de lado, outras a gente vai agregando. Então, como a gente redividiu o escritório? A gente dividiu em 3 grandes áreas. Neo Business, que é a minha área, e ele junta tributário, o trabalhista, societário e essa parte de doing business, que é trazer os clientes do exterior, não só trazer, mas também manejar os clientes do exterior aqui no Brasil. Então, nós fazemos a administração desses clientes, as questões societárias, contratos sociais, alterações, atas de junta comercial, reuniões de sócio, cuidamos disso, contratos, Banco Central, então temos essa área, então assim, na verdade, junta essa parte societária, o tributário e o trabalhista nesse neo business. Então, por quê? É a área de atendimento à empresa. A empresa vai chegar e falar assim, olha, eu quero constituir uma empresa no Brasil. Então, a gente vai falar, olha, você vai constituir, eu vou fazer o seu contrato social, olha, o teu CNAE, seu CNPJ, a gente consegue fazer uma solução integrada. E como eu falei, até muitas vezes com a trabalhista, porque vai ter que pensar o sindicato, né? A pessoa, você tem, por exemplo, você põe um objeto social de uma forma, vai ser um sindicato, se você colocar outro, vai ser outro sindicato. Então, a gente quer dar uma solução integrada. E nós temos a outra área, que é o NeoCredit, meu sócio Luiz, e a Roseli também, e o NeoCredit é a parte de recuperação de crédito, contencioso civil, consumidor. Então, todo aquele grande contencioso que envolve civil, família, recuperação de crédito, é a área que é o NeoCredit. E nós temos o NeoIdeas, então a gente tem um tripé. O NeoIdeas é a área de novos negócios, que aí quem está com a Roseli, que é a minha sócia fundadora. A Roseli, ela é uma pessoa, assim, uma empreendedora, uma pessoa que tem uma visão, assim, você conhece, né? Ela é uma pessoa que tem uma visão muito grande de empreendedorismo. Ela ela veio de empresa de tecnologia. Então, falei, inclusive quando ela fundou o escritório, ela falou, a história de novo do Neolaw é porque é essa ideia que ela já tinha vindo de empresa, uma empresa de tecnologia, de empreendedorismo, que ele fazer uma coisa diferente. Então, a Roseli, ela cuida do Neo Ideas, Luiz com o NeoCredit, e aí a minha área, que é o Neo Business, que é todo o suporte à empresa. Roseli é uma pessoa que eu vejo que nunca tá andando a pé, ela tá sempre andando de patins, que ela é sempre muito rápida, né? Pensar rápida, tá sempre falando, tá sempre muito antenada. Uma pessoa de minha autoestima. Espero que ela venha aqui um dia para falar da vida lá em Portugal, nossa querida amiga Roseli. Empacotando essa primeira questão que você falou do estrangeiro chegando no Brasil. Aí o primeiro passo, ele abriu o CNPJ com vocês. Esse CNPJ que ainda é o CNPJ, que é uma grande dúvida que o pessoal pergunta de vez em quando aqui. Queria que você falasse isso juridicamente na sua visão. Esse primeiro CNPJ que é criado só para fins da empresa chegar no Brasil, que vai ser objeto da participação de outras empresas, há várias opiniões sobre se esse CNPJ, esse primeiro, ele é sujeito às obrigações acessórias full do Brasil, mesmo que, Rodrigo, esse CNPJ não vai ter movimento, né? Ele vai ser só usado para ser sócio de outra empresa, seja uma empresa de participação ou uma empresa operativa. Qual é a sua visão sobre este ponto? Olha, isso realmente gera desconforto para alguns clientes, tanto quando você tem que ter o CNPJ ou se é o CPF, porque hoje a gente tem, assim, se você pegar a instrução normativa da Receita, ela fala que pessoas jurídicas ou pessoas físicas que tenham alguns determinados bens no Brasil, embarcações, empresas, ativos, precisam ter inscrição no CNPJ ou CPF se for pessoa física. As pessoas físicas, antigamente existia até uma declaração de isentos que pegaria esses CPFs estrangeiros. Então, o CPF daquele estrangeiro que não mora no Brasil, mas tinha um ativo aqui. Então, existia uma discussão sobre isso, só que essa declaração de isento ela foi extinta.
Felizmente, né? Porque você, assim, é mais uma obrigação, mais uma complicação. Mas a gente ainda tem muitos clientes que têm, no CPF ou no CNPJ, essa preocupação, esse desconforto. Se ele vai ter algum impacto tributário aqui no Brasil, e eles pensam também até numa questão de consolidação, porque também essa empresa não tem movimento aqui. E eles pensam, eu vou trazer para o Brasil, a partir do momento que eu tenho o CNPJ aqui, eu vou trazer a tributação do meu rendimento lá fora aqui para o Brasil. Então, assim, não tem. Então, hoje, felizmente, não se tem nada disso. Então, a tributação ela ainda segue nesse ponto. Não temos o CNPJ aqui, ele não produziu renda aqui no Brasil, ele não vai tributar aqui, não teria as obrigações. Ele não vai atrair a tributação da renda estrangeira para cá unicamente por ter o CNPJ. Tá? Não teria. Mas isso é uma coisa que traz muito desconforto, tanto que acontece em muitos casos em que, olha, a empresa desinvestiu, ela poderia ficar com o CNPJ. Esse investidor está saindo do Brasil. Ele poderia ficar com o CNPJ, vai que ele resolve, mas eles pedem mesmo cancelamento. Só que é tudo tão, assim, às vezes algumas coisas são tão não claras que alguns anos corria-se a lenda de que o CNPJ você não poderia cancelar. Ah, não, tirou o CNPJ, você não pode cancelar. A gente acabou vendo que sim, pode cancelar o CNPJ do estrangeiro, mas tinha uma época que corria essa lenda urbana, porque as coisas não são tão claras às vezes, os processos não são tão claros. A gente tem uma outra questão que é bem recente, que é no caso do CPF do diretor estrangeiro. De novo, o que a Receita Federal, o que a Instrução Normativa fala? É obrigado a se registrar no CPF aquele estrangeiro que tiver bens no Brasil. Se é um diretor estrangeiro, ele não necessariamente vai ter bens no Brasil. Ele só tem um mandato, ele representa a empresa. Então, quando saiu essa norma que permitiu o diretor estrangeiro, não se estava tirando o CNPJ, a gente não estava tirando o CPF dos estrangeiros. Até que, quando chegou, foi no ano passado, a Receita Federal começou, na verdade, vendo da burocracia, veio essa regra e não se conseguia aplicar, de você poder trazer o diretor estrangeiro, você conseguir nomear um diretor estrangeiro. Por quê? Você não conseguia integrar o sistema da Receita Federal com a junta. Então, você fazia e emitia os formulários, você dava entrada na junta comercial, mas para nomear o estrangeiro não tinha um formulário automático. Então, teve-se fazer um puxadinho, a Receita Federal emitir, porque normalmente o que você faz? Você vai dar entrada no ato societário, você faz o DBE, que é o formulário da Receita Federal, e a partir daí você segue nos caminhos da junta. Só que quando você ia nomear um estrangeiro, não tinha campo. Você não conseguia, no formulário, indicar o estrangeiro. Então, isso foi, eu acho que ficou quase uns 2 anos tendo que fazer esse caminho, e aí a Junta Comercial e também tem uma normativa, segundo o Departamento de Comércio, do DREI, que falou, olha, então, como não tem como fazer, a Junta Comercial faz o formulário e manda para a Receita. E isso demora um tempão. Isso levou, assim, quebrou os processos porque você levava muito tempo. Mas você conseguia, então, nomear o diretor estrangeiro. Quando chegou no ano passado, a Junta Comercial, já tinha escutado primeiro do Rio Grande do Sul, mas São Paulo ainda aceitava, agora a Junta Comercial de São Paulo também. Eles estão exigindo o CPF, então, na verdade, o processo, não é a junta, mas o processo de registro do diretor estrangeiro está demandando que o diretor estrangeiro tenha o CPF aqui no Brasil. Então, isso, senão a gente não consegue registrar. E como é que ele faz para tirar esse CPF? Tem todo um procedimento, antigamente a gente também conseguia ajudá-lo nisso, agora não, a própria pessoa, o próprio diretor tem que pedir esse CPF. Então, ele entra no site da Receita, ele vai emitir uns formulários e ele vai agendar um dia para ir no consulado da cidade dele e agendar para tirar o CPF. Então, assim, a gente não pode ajudar, ele tem que fazer por ele próprio. Aí você entra no site, tem até instrução em inglês, mas, assim, a gente vê que eles não conseguem, assim, é uma dificuldade muito grande, porque ele fala, olha, você segue esse passo. Um dos passos, o que é? Clicar numa aba daquelas que rolam, assim, né, com as opções. Ele não consegue ler o que é, ele não consegue entender o que é. Então, é muito difícil. Então, essas obrigações, na verdade, essa questão do CPF e do CNPJ, para eles é uma coisa espinhosa. Então, isso é uma coisa que afeta, porque eles querem ter
o sócio quer ter aqui, o diretor, eles querem a presença internacional aqui, mas eles têm esse desconforto. Primeiro, se você vai ter um regime, se você vai atrair para o Brasil a tributação, se você vai ter que ter obrigações fiscais e você ter que ter essa inscrição que para eles já é uma dificuldade obter. Se você fizer uma pergunta para todas as empresas que prestam essa consultoria online, essas tem 3 letrinhas, 4 letrinhas, que você liga e tira a dúvida, e fizer essa pergunta se esse CNPJ primeiro estrangeiro é sujeito às obrigações acessórias, com certeza 15 minutos de atendimento e ninguém vai te dar a base legal se pode ou se não pode. Exato. O pior, mais agravante disso, é que se você tentar transmitir e social zerado, DCTF Web, Reinf, FD Contribuições, e se for uma empresa que porventura tire lá a inscrição estadual, o FD, ICMS, PI, ele aceita. Ele aceita? Aceita. Nossa. Aceita e fica contando lá que o conselho social está aberto e tal. Até já vi casos de gerar multa MAED por não entrega de DCTF. Aí você vai abrir a caixa de Pandora, né? É a caixa de Pandora, porque é uma coisa, me parece que é sistêmico. Você botou lá uma moedinha na caixa de Pandora, ele vai entendendo que aquilo é uma empresa operativa. E essa questão até das questões operacionais, assim, a gente já viu muito caso, né? Você falou, a empresa muitas vezes, e aí pensando, mesmo empresa brasileira, na cabeça do estrangeiro, olha, não tem operação no Brasil, então essa empresa ela é inativa, não preciso fazer nada. E a gente já viu esses casos, que na verdade ela tinha receita passiva, juros, essas coisas, porque ela tinha uma aplicação financeira no banco, ficou gerando, não tinha atividade nenhuma, mas tinha aquele jeito, gerou juros, na cabeça dele ele estava dormant, né, que eles falam. Não, não é. Ela não é dormente e ele vai estar incorrendo nas multas por falta de entrega de obrigação acessória. Na cabeça dele, não, larguei, não estou fazendo atividade, é isso. A outra questão pujante que os estrangeiros já chegaram a me perguntar em relação a esses tax files era o seguinte: abri a empresa no Brasil, CNPJ, aí essa empresa entrou como sócia, como participação numa empresa, uma segunda empresa brasileira, ela tendo ali o total do capital e tendo o procurador, o administrador brasileiro, né? Aí esta empresa de participação participa de outra operativa e começa a operar, vender e comprar. E aí essa primeira empresa, essa terceira empresa, que é operativa, teve lá o seu receitas e despesas, constituiu a sua contabilidade e, por equivalência, né, patrimonial, foi para essa segunda empresa que era a holding de participação. A pergunta que sempre eu vejo como preocupação dos estrangeiros é se esse resultado dessa segunda empresa ele deveria ir para essa primeira empresa que só teve a autorização do CNPJ para que ele pudesse remeter esse resultado para o exterior, ou se ele já remetia o resultado a partir do segundo CNPJ. A empresa que gerou... Se essa empresa já poderia mandar direto, por ela ser a sócia direta no Brasil, já mandava direto o resultado, porque essa questão de equivalência nos Estados Unidos, por exemplo, não existe equivalência patrimonial. É um outro link para fazer com o S-Gap, né? Como é que você vê essa questão aí? A remessa, ela somente pode acontecer, e aí entra a questão de Banco Central, por quem tiver o de investimento registrado no Banco Central. Então, se você tiver 10 passos, todas intermediárias, se você tem as intermediárias, no final, a sócia final é a mesma. O beneficiário final é o mesmo. Final é o mesmo, mas você tem que passar por todas as etapas até chegar. E aí você às vezes tem o problema, o que é? É o caixa, né? Porque aquela empresa que está em cima e que vai fazer a remessa, não necessariamente ela vai estar com caixa, porque ela não é operacional. Exato. Então você vai ter que fazer a distribuição, para fazer a distribuição e a quantas distribuições fizer. E para vocês, pessoal, que estão aqui nos escutando, olha como é importante você contratar a Raquel. Uma pergunta que eu nem vou pedir para a Raquel responder, que aí vocês entram em contato com eles para responder. A gente falou de 3 níveis de empresa. Uma empresa chegou no Brasil e abriu um CNPJ, que é o nome dela, o pedigree dela no Brasil, para falar simples. Depois essa empresa quis
participar de outra empresa que é ela mesma. E ela se tornou sócia de uma segunda empresa, onde ela é a única sócia dessa empresa aqui no Brasil. E aí pode se abrindo várias outras empresas. Aí eu faço uma pergunta para vocês entrarem em contato com o escritório da Raquel e tirar dúvidas com ela. Nessa movimentação de dinheiro que a gente está falando, teve o resultado operacional numa determinada empresa, na terceira empresa. Essa empresa, evidentemente, tem que ter nota, tem que ter contabilidade, tem que ter conta bancária para movimentar esse dinheiro. Mas se ela for, porventura, passar para essa segunda e for passar para essa primeira, será que todo mundo tem que ter conta bancária para remeter para o exterior? São questões que são complexas, por isso que você tem que contratar uma assessoria especializada como a da Raquel. Então, esses pequenos passos, se vocês não tiverem condições de avaliar, vai gerar um problema no Brasil enorme de compliance, de você ter um custo de advogados, de poder ter toda essa questão burocrática que tem no Brasil, né? E você pega essa burocracia, acaba não sendo só na entrada, na saída, às vezes a gente vê em casos de liquidação. Vou fazer a liquidação. Antigamente também tinha-se uma ideia, que graças a Deus isso não é mais, né? Isso mudou o seu sistema, porque antigamente você conseguia abrir empresa, mas não conseguia fechar. Seria um pague para entrar e reze para sair? Exato, era isso. Hoje a gente consegue fazer a liquidação, mas a liquidação também tem tantos passos, porque você pode ter... E aí vai um exemplo prático que a gente já viu acontecer. A empresa fez os instrumentos de liquidação. Muito legal. Fiz, tinha todas as certidões, consegui encerrar, fiz o distrato social. Só que quando eu fiz o distrato, eu estava com uma conta no banco. E eu preciso agora mandá-la para fora. Então eu falo, como é que você vai mandar se essa empresa não existe mais? Quem vai assinar praticamente para esse dinheiro sair? Se não tem mais representante legal, que a empresa foi baixada. Exato, a empresa não existe. Então, assim, por isso que a gente fala, gente, olha, então façam, e nem Banco Central, porque você imagina, como é que você vai fazer uma remessa no banco, assim, no sistema do Banco Central, se a empresa foi baixada no sistema? Você não tem não tem nada. Né? Então, falou, gente, olha, quando for fazer uma liquidação, primeiro passo, tira todas as certidões. Antigamente você tinha que tirar, era obrigatório. Hoje não é, mas eu falo, tire. Porque muitas vezes você está fazendo uma liquidação, fez tudo bonitinho, ele pode travar, porque apareceu um débito de TFE. TFE aparece toda hora. TFE é uma taxa maligna isso aí, porque todo mundo esquece. O TFE, na liquidação, aqui em São Paulo, né, pessoal? A gente está falando de São Paulo, existe um sistema chamado VRE digital que acelera essa questão de abertura e fechamento das empresas. Você consegue, através do VRE digital, fazer a baixa do CNPJ. Mas ninguém fala lá que esse tal do TFE fica a sua inscrição municipal não baixada na Prefeitura de São Paulo e é um parto para baixar, porque quando você vai baixar não existe CNPJ, aí você vai ver lá que tem problema. O problema normalmente é o quê? TFE. TFE é uma taxa de localização que se cobra, nos outros estados tem outro nome, né? Mas exatamente, aí a pessoa esquece. Então tire primeiro todas as certidões, zere o balanço, remeta tudo que você depois encerra. Então normalmente o que eu faço nas liquidações? Às vezes não é possível, mas considerando que não há ativos nem passivos a serem liquidados, os sócios decidem liquidar, porque senão você acaba tendo esses problemas que são de ordem prática. Aí, olha, a empresa tem porque depois que você encerra, você vai ter um guarda-livros, a pessoa tem que ficar 5 anos, mas vai passar para ele, vai passar para o representante, ficam e trava. Aí você vê, trava tudo, Banco Central, tudo. Uma outra questão que é muito importante, que tem uma empresa que é muito próxima minha, que chegou no Brasil, aí contratou um grande escritório de advocacia para ser o seu representante legal no Brasil e, evidentemente, na figura de um sócio do escritório foi o procurador. A empresa fechou no Brasil, porém ficou com muitas dívidas previdenciárias, fiscal e encerrou tudo e foi embora. O que é que acontece com esse CPF desse cara que foi representante legal outrora dessa multinacional, que ela já foi embora e deixou aqui dívidas previdenciárias, dívidas tributárias? Olha, Rodrigo, você falou uma questão que é uma das... Eu vou falar, a gente trabalha com representantes legais e a gente sabe que é um dos principais, assim, acho que é o calcanhar de Aquiles deles, são esses casos. Tá? Então, que a pessoa é representante do estrangeiro no Brasil, o administrador da empresa brasileira,
e o pessoal lá de fora some. Por quê? A dívida tributária, dependendo do caso, pode ir para a pessoa física, do representante legal ou do administrador. O tributário, a gente tem casos mais restritos, é diferente. Então, a gente tem duas teorias da responsabilização, né, da desconsideração da personalidade jurídica. O trabalhista e o consumidor, eles acabam sendo mais amplos. Mas no tributário, por exemplo, então a gente vai ter despersonificação da sociedade, da personalidade jurídica, se a gente tiver aqueles casos de fraude, simulação. Então, você tem isso, você for sonegação, então são aqueles casos clássicos. Se tiver algum caso de retenção, que retém e não repassa, apropriação indébita, então, nesses casos, você pode, na verdade, a responsabilização pode ir para a pessoa física. Exemplo, não recolhimento de imposto de renda 0561 de salário. Exato. INSS, por exemplo. INSS. Vai para o CPF. Vai para o CPF. E ICMS também, porque o ICMS ele é não cumulativo. Então, o que você tem, no final, quem paga o ICMS é o consumidor final. Então, se a empresa, em algum momento, não pagou o ICMS, mas ele repassou no preço para o consumidor final, pode-se considerar apropriação indébita e pode ir para a pessoa física. Então, você imagina que você tem casos em que pode ir a responsabilização, e tem casos, e eu já vi isso acontecer, que meramente aconteceu o seguinte: o pessoal lá de fora largou, abandonou. Isso ser considerado como se fosse uma dissolução irregular. E também iria para o sócio, CPF. para o CPF do diretor ou do representante. Pode chegar no criminal isso? Pode chegar no criminal, tá? Na verdade, o da apropriação indébita, perdão, da liquidação irregular, não, tá? Mas os outros sim, tá? E no caso de ICMS pode ir para criminal, sim. Então, isso, caso de ICMS, sim, o representante legal tem que se preocupar, porque ICMS pode para ele. E o que é muito importante nesses casos? Porque a gente, de novo, esbarra num abismo entre a legislação civil e os sistemas das autoridades. Por quê? Você tem uma pessoa que é diretora da empresa. Olha, sócios largaram, eu quero renunciar, não quero mais ser diretora. A legislação permite que você renuncie, você não é obrigado a permanecer como diretora. Você pode fazer uma carta de renúncia, tem que notificar os sócios. Ele sumiu, você vai ter que fazer chegar a notificação deles. Tá? Notifica a empresa, notifica os sócios no exterior. Então, tem casos que a gente descobriu que lá fora, a empresa que era sócia no Brasil tinha sido liquidada. A gente notificou a liquidante lá no exterior. Então, você vai notificar, você vai na junta comercial, você consegue arquivar essa renúncia. Muito bom. Quando você vai na Receita Federal, legal, saí na junta, não sou mais diretor, a Receita Federal negou. Isso assim, não são um ou dois casos que eu tenho, são vários. Diz, olha, não posso tirar e deixar a empresa sem nenhum diretor. Você só pode sair como diretor se colocar alguém. Como é que eu vou colocar essa empresa, se todo mundo sumiu, se a empresa está largada? Presente de grego, quem vai pegar? Presente de grego. Então, assim, eu vou falar, não é... a gente, nesse caso, vai ter que ir para judicialização, se a Receita Federal não aceitar mesmo, aí você tem que ir para judicialização, mas até para essa judicialização você tem que ter tudo muito bem colocado, tudo muito bem documentado e se preparar porque o nome da pessoa vai continuar lá. O nome do diretor vai ficar naquele QSA, vai continuar. Vocês fazem esse trabalho de ficar com um procurador no Brasil, de empresa no estrangeiro? Nós não fazemos, assim, a gente trabalha, nós temos parceiros, outras empresas, nós não fazemos. A gente faz a estruturação, a gente faz o que eles chamam de Corporate Secretary Services, que são os serviços de acompanhamento da empresa no Brasil, as obrigações societárias, obrigações fiscais nós não fazemos, né, contabilidade, mas nós fazemos obrigações societárias, como aprovação de contas, entrega de Banco Central, e uma forma já atos societários, procurações. A representação a gente deixa para os representantes mesmo. Tem empresas que são muito, na verdade, uma coisa que é bem, eu acho que é bem interessante assim, tem empresas de representação muito bem organizadas, porque você precisa ter, não basta ser só por nome, é necessário para o representante ter um controle muito
muito estrito em cima de passivos, precisa ter seguro, então é uma estrutura muito rígida. Precisa ter, obviamente, pessoa representante, ela precisa estar sempre de prontidão para assinar. Então, é importante isso, na verdade, até para quem vai contratar, é contratar uma empresa que seja muito bem estruturada. E tem gente no mercado muito boa que faz esse estrutura e consegue dar uma assessoria boa nesse sentido. Então, assim, nós não cuidamos, mas tem muita gente boa que a gente conhece. Existe hoje esse fenômeno de alguns empresários bem-sucedidos ver oportunidades de conseguir, ou já tem cidadania italiana ou portuguesa, ou consegue um visto EB1, EB2 nos Estados Unidos, e começa a fazer estruturações em Ilhas Cayman, ou Bahamas, ou Delaware, e começam a fazer esse movimento, né, de mandar a empresa, depois ativos, depois a pessoa física quer sair do Brasil. Esse tipo de situação aqui, vocês também dão esse tipo de cobertura, de segurança, de assessoria para quem quer sair efetivamente do Brasil, mas ainda continuar com o pezinho aqui de alguma operação empresarial? Nós trabalhamos sim. Esse tipo de estruturação, e aí isso que a gente fala para quem quer ir para o exterior, ela precisa ter a noção que você tem 2 mundos que você precisa conciliar. A gente tem que pensar assim do lado brasileiro, e você tem que ver uma estrutura, e aí isso você precisa ter bons consultores no exterior, para a gente conseguir casar essas 2 fases. Porque uma saída mal feita do Brasil, ela pode te dar problemas assim, isso a gente viu muitos casos desses. Criminal, inclusive, lá fora, né? Você pode ter um criminal lá fora, você pode ter um problema no seu CPF aqui, depois você quer voltar, e aí você vai estar com uma dívida gigantesca, porque muitos casos assim, olha, a pessoa saiu, tá bom, saiu, não entregou mais declaração, não fez nada. Depois de tempo você tem uma saída presumida, mas enquanto não fez, ficou no Brasil uma pendência, e fica tipo pendência de anos. Então, assim, você tem que ver no Brasil se você vai fazer a sua saída mesmo. Então, porque você, brasileiro, você sai do Brasil, você pode decidir, isso é opção sua, se você mantém o seu CPF aqui, ou se você suspende, faz a saída definitiva, tá? Então, é a saída definitiva, você sai do Brasil, cancela o seu CPF aqui, né? Você vai, e você deixa de ser obrigado a entregar a declaração aqui. Isso sempre tem que levar em consideração, primeiro, o teu plano. Então, isso é uma coisa que não tem muita mágica para você dizer, olha, é isso, aquilo. Primeiro, você tem que entender o seu plano de vida. É para ir, para voltar? Você pretende voltar? Pode ser que sim, pode ser que não. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ter rendimento aqui no Brasil? Mas eu continuo uma conta, eu tenho aluguel. Vai custar isso. Terceiro ponto. Qual é o casamento, de novo, da tributação brasileira com a tributação do local que você vai? Porque pode ser que você chegue, e aí isso vai depender do país que você está lá fora, que você vai estar, se é paraíso fiscal, se tem acordo para dupla tributação. Então, pode ocorrer, num caso extremo, se é um país com que o Brasil não tem acordo para dupla tributação, você no rendimento aqui, que vai para o exterior, você tributar lá e tributar aqui. Então, eventualmente, vamos fazer a saída definitiva. Porque eu não tenho nada no Brasil, não quero ter mais nada. Por que você vai manter e ter que tributar aqui, você ter todas as pontas? Então é importante você entender e fazer uma estruturação pensando, amarrando as 2 pontas. Porque, como eu falei, a gente já viu casos em que tinha isso. Outros casos que a gente tem, né, brasileiras, assim, pessoas que têm dupla nacionalidade, americano e brasileiro. Você pode ter tributação nas 2 pontas, porque um exemplo clássico é a questão dos dividendos. Aqui no Brasil, os dividendos são isentos. Se eu pago para um brasileiro, os dividendos são isentos. Tá bom. A pessoa tem a residência lá fora, ela tem a cidadania americana, ela vai pagar imposto nos Estados Unidos sobre os dividendos aqui no Brasil. E o imposto lá é muito mais caro. Existe até a questão da reciprocidade. Impostos que você paga, imposto de renda que você paga no Brasil, pode tomar crédito nos Estados Unidos ou vice-versa. Mas se você pega um caso como o dividendo, que o imposto na origem é isento, você não vai ter tributação no Brasil, você vai ter a tributação inteira lá nos Estados Unidos, que é uma tributação, dependendo do estado, ela é altíssima. Então,
essa questão da estruturação, ela precisa ser vista a cada caso. Antes, né, tinha-se até, quando fazia investimento, fazia tributo, pensava assim, olha, fazer investimento, eu pessoa física, vou investir numa empresa lá fora, eu não vou fazer na minha pessoa jurídica, vou fazer na pessoa física, porque eu vou fazer o diferimento da tributação. O que é o diferimento? Eu tenho um lucro lá no exterior. Se eu não trouxer o lucro do exterior, ele não vai ser tributado no Brasil. Mudou a lei. Então, hoje a gente tem a tributação até para a pessoa física. Então, é importante também, eu falei, algumas formulazinhas mágicas acabaram. Falei, essa do diferimento é uma delas. A pessoa física, enquanto não trouxesse o lucro, não tributava, mas mudou a lei e você tem agora a tributação. Então, é importante, assim a época das fórmulas acabou. Como, por exemplo, aquele momento que teve a repatriação de ativos no exterior, teve uma lei que estimulava isso com um desconto e eu observei na declaração de pessoa física do ano passado, tinha um estímulo se você quisesse fazer, você antecipava e pagava Sim. menos imposto, se passasse o prazo da declaração ia pagar a tributação cheia, né? Exato, exatamente. Teve esse incentivo no ano passado. Eu vi muita gente que não quis aderir para não fazer antecipação de caixa, tá? Porque assim, você pega os descontos, eles são bem tentadores, né? Então, a gente tem assim, às vezes, alguns descontos que eles são bons, mas aí o pessoal acabou, assim, muitos casos que eu vi, assim, olha, eu vou ter que antecipar um caixa que eu não tenho ainda. Então, isso acaba gerando uma questão. Então, assim, acabou gerando um problema. Mas é importante fazer mesmo uma análise muito no caso a caso. E um outro ponto, né, que você fazer uma estrutura no exterior de investimento, ela não tem que ser, porque uma coisa que era muito antiga, o pessoal fala assim, não, vou fazer uma estruturação pensando num planejamento tributário. Não é mais planejamento tributário. Você vai ter uma estrutura de investimento no exterior, vai ser ou pelo teu negócio, ou para você ter um planejamento, um planejamento sucessório, planejamento familiar. Então, assim, nos casos de exterior, a tributação não é o teu drive, não é a tributação que vai ser a sua motivação para fazer uma estrutura lá fora. Você tem que ver todo o teu contexto, como eu falei, aí voltando para o começo, é o plano de vida, é de regresso, é o teu patrimônio, o país, então várias coisas que você vai considerar para focar isso. No começo a gente viu alguns casos, queria até que você comentasse que o sócio no Brasil, por exemplo, vai em Portugal, que é fácil abrir uma conta lá, abre uma conta em Portugal, abre uma conta nos Estados Unidos. E começa nesse translado, confundindo a pessoa física com a jurídica. Sim. E começa a fazer pagamentos da pessoa jurídica pela conta da pessoa física no exterior. Queria que você comentasse as consequências que isso pode ter para quem começa a fazer essa saída meio atabalhoada assim. Aí é o que a gente chama de confusão patrimonial. E isso é um problema seríssimo, porque a confusão patrimonial, em casos como esse, poderia levar ao entendimento, eventualmente, de que há rendimentos que não estão sendo declarados em uma ponta ou em outra. Um DDL da vida, né? Exato. Então, esse é o primeiro ponto. Você olha, estou aqui, e aí você pode dizer, algum lado deixou de declarar uma receita, deixou de tributar, e aí a gente tem, como você tem uma tributação aquela tributação presume-se, é a tributação mais cara. E a mais cara. É a mais cara, porque você vai presumir que a pessoa teve uma distribuição, que ela teve um lucro que não foi tributado. Tá? Porque se saiu e não era prolabore, é remessa para o exterior. Remessa para o exterior tem que ter os impostos sobre a remessa para o exterior. E você pode ter um outro problema também, quando você tem confusão patrimonial, abre um flanco também no caso de devedores, perdão, de credores. Porque quando você começa a misturar, assim, era o princípio da identidade da contabilidade, né? A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica, a pessoa física do sócio não confunde com a pessoa jurídica, né? Que é a empresa. Então você não tem essa confusão, as coisas têm que se separar. Quando você tem essa confusão patrimonial, credores seus, credores da sua empresa, podem ir atrás da pessoa física. Você teve essa confusão, você não sabe mais dinheiro de quem que é quem. Por exemplo, eu já ouvi advogados comentarem comigo que até o cartão de crédito da pessoa jurídica, você começar a pagar contas da pessoa Sim. física, há alguma jurisprudência de despersonificação da pessoa jurídica para que em uma
possível demanda de penhora chegue direto no CPF, né? Exato, porque aí você já misturou, já não sabe mais Através de que a cartão. pessoa. Porque também uma das coisas que se fazia muito, né? O pessoal antigamente fazia, eu vou chegar, jogar tudo lá pro exterior. Olha, eu jogo tudo para lá. Mas como é que você vai para trás? Se você trouxer o dinheiro, você vai ter tributação. Não, então deixa lá fora e vou usar um cartão de crédito internacional da pessoa jurídica, assim. Ah, não isso uma coisa assim, você pegou, você detectou que tem uma confusão, isso aí vai dar, assim, pode dar as piores consequências possíveis. E aí são, sim, aqueles casos em que você tem as maiores multas. Então, assim, lembrando, você atrasar um tributo, a multa é até 20%, porque eu atrasei. Declarei, mas não paguei, a multa, estou falando nível federal, é 75%. Se você tem fraude, dolo, simulação, um planejamento ilícito, alguma coisa assim, a multa é 150 e representação criminal. Então, é muito importante, assim, a gente ter sempre esse escalonamento. Que essas peças estejam no tabuleiro e a pessoa que está nessa operação tenha ciência disso, né? Exato, exato, porque ela pode ter assim, vai ser não só a questão tributária, mas ela vai ter um processo criminal também. Outro assunto que ventilou bastante numa campanha governamental da pessoa física, que me chegou há pouco tempo aos meus ouvidos, que também existe na pessoa jurídica, que é aquele abandono de contas de banco, que fez uma campanha, que veja se você tem nesse link aqui algum dinheiro, e muita gente, a gente viu, saiu no Jornal Nacional, que muita gente esqueceu o dinheiro lá numa conta. Isso também existe na pessoa jurídica? Que oportunidades as empresas podem visualizar nisso? Então, ela é uma coisa muito interessante. A gente tem os casos do dinheiro esquecido em contas, e existe o caso também, isso assim, é muito importante, assim, você ir atrás, porque no fim do dia o que acontece também, esse dinheiro que ficar esquecido, o governo pode se apropriar disso, a gente tem norma para isso. Então, o dinheiro ficou esquecido, existe um processo, não é que simplesmente o governo vai e pega o seu dinheiro. Tem todo um processo para que o governo possa, assim, verificou-se que o dinheiro está esquecido, o governo pode chegar e absorver esse valor. De novo, tem processo, não é um mero confisco, mas existe essa possibilidade. E existe uma fonte, na verdade, são os depósitos judiciais esquecidos. Isso eu falo, é como aquele casaco que você usou no inverno passado, você põe agora e acha R$ 50 no bolso, né? Então, aquele dinheiro que ficou no seu bolso. Muitas empresas, o que que acontece? Tem as ações judiciais, e aí, para poder se defender nas ações judiciais, acabam fazendo depósitos judiciais, então depósito de garantia, às vezes honorários periciais, e aí você tem um volume muito grande, e a empresa, dependendo do volume, acaba esquecendo esse dinheiro lá. Fiz um depósito judicial para discutir uma questão, fiz acordo, que, poxa, olha lá, o dinheiro ficou depositado. Mudou o tributário, mudou as pessoas. Exato. A gestão, então você pega casos trabalhistas, por exemplo, que a gente tem depósitos recursais, nos cíveis também, a gente tem depósitos periciais. Pô, eu paguei os honorários do perito, mas o perito foi favorável para mim, esqueci de. Então, assim, e aí a outra parte foi condenada a pagar o perito, só que eu já tinha depositado. Então, são casos em que é possível, e isso é uma das coisas que a tecnologia ajuda bastante. Você, isso assim, já tem questões de você pode chegar a rastrear os depósitos e fazer o levantamento disso. Então, isso é dinheiro mesmo que é o dinheiro que você esqueceu no casaco. Por exemplo, há casos das empresas que estão localizadas entre Sudã e Sudene, que ao conseguir o incentivo do reinvestimento, que você parte do imposto que você iria pagar, a fim de imposto de renda, você destina 50% para fins de depósito judicial, para depois você comprar máquinas corrigido com aquele valor, muita empresa esquece esse dinheiro. E fica lá. É um dinheiro para comprar ativo imobilizado, né? Por isso que é um incentivo do reinvestimento. Esse dinheiro também aí, que era quem esqueceu, também vocês conseguem fazer algum tipo de trabalho, alguma ação? É uma questão bem interessante mesmo para fazer o levantamento disso, porque sim, é o dinheiro seu. E é importante que se veja isso, porque esse dinheiro, esse valor, assim, a gente tem um sistema, na verdade, você tem um sistema judicial e você tem o sistema, você vai pegar na Sudene, mas assim, é muito importante porque é o dinheiro seu que está parado, vai estar correndo,
vai ter juros, você pode ainda recuperar não só o principal, mas os juros. E, como eu falei, existe lei, existe norma que prevê o perdimento desses valores. Então, se os valores ficarem abandonados, existe norma que o governo, falei de novo, tem um processo, existe notificação, existe tudo isso, mas você vai perder. Uma pitadinha de reforma tributária para não perder a sua presença, a sua experiência, a título mais de contemplação que estamos nesse momento, né? Existiu lá um detalhe da reforma que me chamou muita atenção, que é o conceito do split payment. Achei até muito inapropriado ter um conceito em inglês numa reforma que a gente está refazendo o nosso imposto, ter um conceito de split payment lá escrito em inglês. Preciso. Split payment. Isso é uma coisa que tem já um arquétipo na Europa para fazer split payment, mas o do Brasil parece que é um pouco difuso, porque quem opera com cartão de crédito, ao vender um varejo, por exemplo, para ser prático com vocês, um varejo que venda 99% das suas vendas no cartão de crédito. O cartão de crédito lá, Mastercard, Redcard, Amex, qualquer bandeira que vai fazer essa gestão do seu dinheiro, vai te pagar, historicamente, menos a taxa de administração do cartão. Agora, o que essa lei diz é que essa bandeira de cartão de crédito, ele será o agente arrecadador retendo, como se fosse um retido na fonte, o imposto que você, porventura, iria pagar nessa operação. Porém, a gente sabe que você faz uma venda no cartão de crédito, você vai receber, às vezes, com 90 dias, com 45 dias. Se você quiser antecipar, tem mais um rebate lá. E até o momento, o que está escrito lá na Lei Complementar da Reforma é que você tem que apurar o imposto, pagar o imposto e se não, vai sofrer essa retenção lá no 45º ou no 95º dia, você detectar que você recolheu o imposto de janeiro e todas as minhas vendas de janeiro, que isso é uma bola de neve que nunca vai ter fim. Não. Eu paguei o imposto retido na fonte lá pela bandeira, eu posso pedir esse dinheiro de volta. Mas, Jaquel, isso vai ser um novo controle de conciliação do que paguei, que a venda nunca vai parar de cartão de crédito. Então, ou seja, em termos de fluxo de caixa, as empresas vão ter sempre um dinheiro na sua linha da joia do tempo, espaço e tempo lá, sempre com alguém o seu dinheiro. Como é que você vê isso aí? Eu acho assim, esse é um dos pontos que realmente me preocupam, né? Ainda você vê, ele ainda precisa, o split payment ainda precisa, o sistema precisa ser criado, então ele ainda precisa ser regulamentado, mas até as discussões que eu vi, que eu trabalhei, realmente você tem primeiro esse problema do fluxo de caixa, e você tem a questão dos creditamentos, e uma coisa que me preocupa bastante, então assim, não, você vai receber, você falou, ó, você vai poder ir atrás. A gente vê na prática uma restituição do imposto de renda da pessoa física, que é uma coisa tão antiga, assim, restituição de renda da pessoa física é mais velha que andar para frente. A gente vê diferença de 20 centavos, eu falar, gente, no 20 centavos não é exagero. Eu peguei um caso, sim, que era 20 centavos de diferença, e sim, a pessoa ficou com um ano a restituição travada. Isso a gente está falando, uma pessoa física, um valor que era imaterial. Por conta, era a diferença no valor do recibo médico. Na verdade, era entre o recibo e o reembolso do convênio, atrasou um ano a restituição. De novo, uma coisa simples. A gente está falando de imposto de renda pessoa física, que o sistema já é todo parametrizado, você tem todas as amarrações e ela trava. A questão do split payment, assim, considerando a magnitude que a gente tem, realmente, assim, ela é preocupante. Assim, é uma questão que eu ainda vejo como um desafio, porque se realmente será implementado, conseguir implementar, e você tem o problema do fluxo de caixa para quem for fazer a venda. Então, realmente, assim, porque como você vai fazer? Então, a gente, sim, a experiência, né? Então, a gente vê questões diversas em que você tem ressarcimentos, a gente já vê isso, sim. Pode ser que a gente esteja traumatizado, então seja trauma e consigam fazer realmente um sistema efetivo, mas pela magnitude que se tem, eu vejo com preocupação isso. E como isso vai afetar o fluxo de caixa das empresas. Porque a gente sabe, como você falou, recebimento, nós somos um país que privilegia o pagamento em parcelas. E os parcelamentos, a gente vê, na maioria dos casos, você tem o parcelamento por conta do vendedor.
Então, nós somos um país que tem essa vocação para parcelar. E como vai ficar esse recebimento? Então, eles vão ter que pegar e adiantar os recebíveis e aí ter o desconto, né? Então, você tem, né, muitos vendedores que eles vão, antecipam, pagam aquela taxa. Então, isso, qual prejuízo vai ter? Qual é o tempo que se vai demorar? É assim como a questão do cashback. É a mesma preocupação. E aí, com relação ao cashback também, se a gente tem demora com relação a uma coisa tão antiga, que é a declaração, restrição de imposto de renda, imagina para realmente os beneficiários, e assim, os beneficiários do cashback são uma parcela pequena, né? São uma parcela pequena, mas são pessoas que têm uma situação mais de vulnerabilidade, então você vê, são famílias que estão com CAD único, até meio salário mínimo. Como essas pessoas vão receber? Então, a questão do cashback também é difícil implementação. Então, é outra questão que assim, eu vejo com preocupação, porque muito boa a ideia de termos uma justiça redistributiva, vamos ter pagando mais, porque e aí aquela discussão que a gente tem, o Brasil, a tributação é indireta, o grosso da preocupação é da tributação indireta, e ela atinge a população de formas diferentes, considerando o poder aquisitivo. Muito bem, então o cashback é um mecanismo de distribuição, mas ele é pouco utilizado, e assim, eu estava verificando até dados, assim, poucos países efetivamente implementam, e o que eu me lembro era uma coisa tipo 2, 3 países na Europa implementaram. Sim, foi criado, mas assim, implementado eram pouquíssimos países. E aqui no Brasil eu vejo uma dificuldade também com isso. Foi de novo, pode ser uma experiência ruim, pode ser trauma, a gente vai ter um negócio muito bacana e que vai ser feito. Espero que sim, né? Então, assim, a realidade é, o sistema, o dado é aquele. Temos uma previsão de cashback, temos a previsão de split payment. A gente tem que fazer, é torcer, né? A gente fica para que o sistema seja o melhor possível. Mas isso gera as preocupações que a gente tem e é necessário que isso seja levantado até nessa construção desse sistema. Fazendo uma brincadeira aqui de multiverso agora, se a gente abrisse aqui uma janela aqui com a joia da alma e trouxesse a Raquel quando o primeiro dia que ela começou a trabalhar com tributário e se sentasse aqui, eu desse licença, ela entrasse aqui e você fosse fazer um podcast com essa Raquel lá no primeiro dia dela tributário. Aí você poderia fazer uma pergunta para ela e dar um conselho. Que conselho você daria para essa Raquel? Quantos anos começou a Raquel no tributário? Raquel no tributário começou 21 anos. 21 anos. Eu perguntaria o seguinte, Raquel, você se sente pronta para entrar nesse universo do tributário? O meu conselho é, Raquel do passado, ninguém está pronto. Dado a dificuldade, dado a complexidade, ninguém está pronto. Mas como você vai sobreviver a isso? É estudar, é entender, é pesquisar, é escutar os outros. Então, muitas vezes, e aí às vezes as pessoas têm opiniões e se fecham naquele cluster, né? As pessoas se fecham naquele mundo dela, daquelas opiniões. E uma das coisas assim que eu acho que mais foram enriquecedoras, para mim, que todas as experiências enriquecedoras, é quando eu saio da minha caixinha, escuto vozes dissonantes. Lógico, quando a gente escuta alguém falando, você tem uma opinião pré-formada, você escuta o outro para ter a validação. Mas mesmo nos casos em que você não tem a validação, é importante você entender o que o outro está falando. Então, com relação à reforma, por exemplo, eu tinha uma opinião pré-formada, e aí eu fui construindo, e aí com vozes. Porque você pegar, você tem posições favoráveis e contrárias à reforma, tá? Você tem que pegar e tentar entender, refletir nos pontos favoráveis. Não tem pontos favoráveis do lado, tem pontos favoráveis do outro. Assim, a reforma não vai ser a solução de nossos problemas, mas ela vai resolver problemas. Ela vai ter e a gente tem que, obviamente, sempre torcer pelo melhor, mas, assim, você tem que se abrir. Então, o que eu falaria para Raquel? Você vai se assustar, na verdade, você não está pronto, ninguém está, você tem que estudar.
doma um pouco o seu ego, porque às vezes quando a gente é novo, assim, a gente acha que sabe muito, e a gente não sabe. Então, assim, muitas coisas, fala assim, olha, assim, tenta refletir um pouquinho melhor e põe. E isso você vai crescer, eu acho que é estudar e sair um pouco só da tua ideia, assim. Eu era uma pessoa muito prática, eu via uma coisa muito prático, e às vezes eu não era, quando eu era mais nova, não, essa teoria. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo mais a que você conseguir juntar a teoria na prática, e isso é uma coisa que é excelente. O professor Paulo de Barros fala: não existe teoria, não existe diferença entre a teoria e a prática no direito tributário. Ou você sabe ou você não sabe. Então, assim, a gente entender que você precisa entender os fundamentos da coisa. Você, lógico, não vai ficar só fazendo viagens acadêmicas, alguma coisa desse jeito, mas também não adianta você só saber o conhecimento prático sem saber o porquê. E aí, quando você consegue unir as duas coisas, você consegue, assim, abre muito o caminho. Você citou os Vingadores, né, da joia, é como você tem naquela passagem do Hulk, quando o Hulk já está transformado, que ele consegue domar o eu interior dele e juntar com o intelecto. Eu acho que é isso que é um desafio, a gente fazer essa junção do teu intelecto com a tua força que você tem, que às vezes é descontrolada. Você indica que livro você indicaria para quem está nos assistindo? Em termos de direito tributário, Não, qualquer livro que você leu, que modificou sua vida. olha, um dos livros, assim, é o da Anita Roddick, que é a fundadora do Body Shop. A Anita faleceu já, mas ela tem a história dela é muito interessante. Ela conta como ela chegou até o Body Shop. Então ela fundou, infelizmente o Body Shop, adoro, mas estão saindo do Brasil. Por uma questão de reposicionamento da marca no mundo, tem várias questões, mas ela é uma loja de produtos de beleza, e ela tem como característica, ela tem como uma das características o uso de produtos locais. Então ela foi como ela chegou a isso? Então ela tem uma outra, são produtos, assim, que tem um outro apelo, ela tem uma coisa mais, como eu falei de novo, ela vai numa região, ela é numa região, olha, eu vou pegar e trabalhar com produtos da região. Então, vem as coisas do Brasil, olha, a base de Guaraná. Óbvio, isso, gente, hoje em dia já tem um monte. Mas quando ela foi criada, ela teve essa visão. Então, é o livro, se não me engano, é Meu Jeito de Fazer Negócios, da Anita Roddick. E ela conta toda essa jornada dela, como ela foi mesmo, essa família, se não me engano, ela era mãe, e ela conta essa jornada dela até fundar o Body Shop. Eu acho que, assim, um livro que ele é muito, assim, é um livro gostoso de ler, e porque ela é uma mulher com uma visão incrível. Se fosse tocar uma trilha sonora da sua carreira profissional, que música você estabeleceria? Olha, minha banda preferida, e eu acho que ela combina bem, assim, que é o Mr. Brightside do The Killers, porque Mr. Brightside é uma música intensa, né, é uma música que você não consegue, você canta, você dança, tudo que você vê nos estádios americanos, né, vê nos jogos no intervalo, o pessoal cantando, dançando, é uma música, então, que ela tem uma vibração, e eu acho que, assim, quem trabalha com tributário tem que ter uma vibração, a gente tem que vibrar, a gente tem que, sim. E também, e aí o Mr. Brightside é uma música que ela fala, assim, sobre a pessoa que acaba, assim, às vezes tendo algumas ideias, né, uma pessoa que ela tá criando ele tá criando uma história na cabeça dele, uma ficção que ele tá criando, mas ele põe como positivo. Então ele fala assim: eu sou o Mr. Brightside, que eu sou aquele, você não tá vendo o lado positivo de tudo, alguma coisa assim. A gente precisa ter isso, assim, ainda que às vezes você tá criando um negócio que na verdade totalmente você não pensou nisso, você tem que ter uma visão positiva, assim. Então eu acho que, assim, a minha carreira eu colocaria Mr. Brightside, porque eu adoro The Killers, porque eu falei, a vibração da música é maravilhosa, e se você pegar, quando a gente tem a carreira, você tem que ter um Brightside também. Nas suas redes sociais eu vejo que você e seu esposo são muito ligados ao futebol americano, né? Vocês vão, torcem, né? Vão para os estádios. Se você fosse pegar, que posição de um time de futebol americano representaria você na sua carreira? Olha, futebol americano é uma paixão, a gente, muito engraçado, eu comecei a assistir, se eu não me engano, acho que foi 2010, 2009, e foi a época que eu comecei a amar, que meu marido também gostávamos, e nossa, hoje, assim, e a gente adotou isso, assim, nós gostamos muito de esportes, na verdade, né, e
E a gente foi desenvolvendo de ir aos jogos, estamos desenvolvendo aquele hobby. Infelizmente, depois da pandemia, a gente diminuiu, porque a gente todos os anos ia assistir os jogos, assim, mas a gente ainda assiste muito, tá fazendo um Super Bowl agora. E eu acho que assim, se você pegar em posições do futebol americano, eu acho que assim, seria meio presunção minha dizer que eu seria o quarterback, porque o quarterback, ele é a estrela do time, acho que a gente não tem que ser necessariamente, você precisa ser o certo, óbvio, a gente eu vou trabalhar para ser o quarterback, eu quero trabalhar e ser como um quarterback, mas você tem aquelas posições de pessoas que vão brilhar no time, tanto ou igual ao quarterback, então você tem os recebedores. Vão apanhar mais também. Exato. Então, assim, você vai ter outras posições que eles vão jogar. Eu acho que assim, eu te falei, os recebedores, por exemplo, porque é o cara que vai pegar e vai receber e vai correr pro gol. E ele é muito importante, eu vou falar para vocês assim, até vendo o meu caso no meu time, que eu torço, que é o Tennessee Titans dos Estados Unidos, a gente tinha lá um quarterback, que era ok, mas estava bem, mas o grande problema do time era, você tinha você tinha os recebedores que não sabiam pegar a bola e correr. Assim, pegou, não adianta você pegar, o quarterback te lança uma bola linda, você vai e derruba. Então, eu acho que a importância, assim, dos recebedores wide receivers é muito grande. Tem outras posições também que eu acho legais, assim, mas também todo mundo que ajuda o quarterback, então você tem a sua linha que vai impedir o quê? Que o adversário chega e saque seu quarterback. Então, assim, lógico, a gente vai trabalhar para o seu quarterback? Sim, mas se você está numa posição de liderança, tem que ser almejar isso. Essa estratégia empresarial pura, você está Estratégia falando. pura, estratégia. E você pega Tom Brady, ele o cara é um crânio, assim, ele não é à toa que ele é considerado o melhor jogador de futebol americano da história. E ele para quem trabalha, assim, para você pegar uma visão empresarial, ele é realmente motivacional. Eu até peguei, assim, quando a gente mostrou para os times, assim, algumas frases dele, algumas posturas dele, que mostram, assim, ele é diferenciado. Não só pela habilidade física, mas a capacidade mental. A gente teve um jogo, que é um jogo histórico, que o time dele estava perdendo de 28-3 contra o Atlanta Falcons, ele conduziu o time para virada. Porque é o mental. E aí mostram, assim, takes dele puxando o time. É um cara que ele é resiliente, ele tem o mental muito forte. Então, assim, ele realmente, ele é o que ele é e não é à toa. E ele tem essa mentalidade também de saúde. Então, a alimentação dele, tudo. Então, ele tem a dieta dele. Ele tem um método que ele criou para chegar na longevidade e em alto nível. A gente tem aí na sua frente, acho que não dá para ver na câmera aí, uma lâmpada, que é uma lâmpada do Aladim. Representa, todo mundo conhece essa fábula, né? E se você tivesse aí nessa oportunidade, sair o gênio aqui e você fazer 3 pedidos universais, o que é que você ia pedir? Pedidos universais? Universais, qualquer um. Olha, primeiro ponto, eu acho que assim, isso é universal e a coisa que falta para as pessoas é tolerância. E isso é uma questão que hoje em dia não se tem, e aí eu vou dizer, não estou falando nenhuma questão política, mas é torcer para absolutamente tudo. As pessoas estão muito impacientes. Segundo ponto, pessoas mais abertas para a espiritualidade, e você vê muita coisa ruim do mundo decorre disso. E aí, espiritualidade não é você ser, não, é a religião X ou Y, ou seu Deus é o A e o B. Assim, você tem que ter o coração aberto para algo positivo e para o espiritual. E aí você vai pegar dentro do que você acredita para trabalhar naquela coisa boa. Eu até conheci uma vez que eles falam que é uma fé, né, que é a fé Bahá'í, e eles, por exemplo, têm um entendimento. Eu conheci em uma viagem para o exterior que foi a trabalho, e eu conheci o presidente de uma empresa, homem riquíssimo, e ele chegou e falou para mim e para o meu colega, ele falou, vou levar vocês num lugar diferente. E levou a gente no Templo Bahá'í, que fica em Chicago. Ele é riquíssimo e estava usando uma roupa simples, dirigindo um carro simples, e levou a gente naquele templo. Vocês pesquisem na internet, é lindo. E essa religião, ela fala, fé, na verdade. Ele coloca assim,
que você tem coisas de várias religiões, e só quando as pessoas conseguirem unir nesse entendimento da religião, não é a minha religião, a sua, você ter uma convergência, você vai acabar com o conflito no mundo. Então, assim, lógico, eu estou fazendo uma explicação super simplista, mas é uma coisa assim, falta, isso falta mesmo, tá? Falta espiritualidade, falta essa coisa para você entender um propósito maior. E aí, de novo, eu estou falando do imediatismo, daquela questão que é, eu quero rápido, eu quero agora, e você está sem um propósito. Então, eu acho que falta tolerância, falta espiritualidade. E um terceiro pedido é, assim, as pessoas trabalharem pelo positivo. Então, trabalha-se muito pelo negativo. O que eu digo trabalha-se pelo negativo, isso são em várias esferas. As pessoas têm o hábito de reclamar. As pessoas têm o hábito de achar ruim. Lógico que você não vai ser aquela pessoa que aceita tudo de uma forma passiva. Mas você precisa ter um olhar de, primeira coisa o seu primeiro impulso não ser uma coisa negativa. Você agradecer, você pensar na coisa positiva, porque eu posso chegar assim, chego aqui, olha, não, mas esse microfone. Pessoal, assim, as pessoas trabalham pelo negativo, ou elas torcem pelo negativo. Não, a gente tem que entender, é o positivo primeiro, você chegar e já está aberto. Quando você vê o positivo, você está aberto. Lógico, você pode se decepcionar? Pode. Mas se você já está com o coração aberto, se você está positivo, você vai trabalhar de novo para reverter aquela coisa ruim. Então é isso, assim, eu acho que uma das coisas que faltam muito é trabalhar pelo positivo. Hoje em dia as pessoas torcem umas contra as outras. Principalmente com essa ferramenta do Instagram, Sim. que é o céu ou o inferno para muita gente, né? Ou é se alegrar com a viagem, o sucesso profissional do outro, ou se trazer um sentimento de inveja, né? Do que a pessoa tá ali e cair numa depressão. Há estudos já que mostram isso, né? Exato. E, por fim, infelizmente, a gente vai chegando no final dessa conversa tão maravilhosa com você, Raquel. Nos nossos analytics, demonstra que a gente chegou hoje em 20 países, né? Chegamos aí em 20 países a nossa audiência. E a internet, com essa reverberação, acho que universal da internet, nós vamos passar para o outro plano e a internet vai continuar. Então esse seu podcast vai ficar aqui para os próximos 200 anos lá nas plataformas do YouTube, e alguém 200 anos vai poder ver um podcast da Raquel que foi feito há 200 anos atrás. E eu queria que você mandasse uma mensagem aqui no tempo e no espaço para essa pessoa que está nos assistindo agora e para essa pessoa também que vai nos assistir daqui a 100 anos, 200 anos, 50 anos, que vai poder assistir esse podcast e guardar essa sua mensagem como história. Nesse tempo era assim que se vestia, que mulher tinha cabelo assim e falava isso, essa profissão que nem existe mais, sei lá. Então, com você, as considerações finais aí para as pessoas de hoje e para os nossos amigos que vão nos ouvir daqui a 200 anos. Olha, o que eu diria para eles é, primeiro, eu espero que a gente tenha deixado alguma coisa para vocês. A gente vê isso, o jeito que o homem e assim, o ser humano preda, né? Você preda o planeta, preda o estilo de vida, e a gente vê assim, desde uma visão antropocêntrica, que é o homem se autodeteriorando até o próprio planeta. Então, aquele uso irresponsável dos recursos, e aí, tudo bem, agora eu vou voltar aquelas discussões, se é plástico, se é canudo, o plástico, o lixo, o que for, mas assim, o fato é, o homem está se autodeteriorando, estilo de vida, saúde. As pessoas hoje não cuidam, comem qualquer porcaria, não se cuidam, então assim, o homem está se autodeteriorando e deteriorando toda a sua volta. Então, primeiro, eu espero que a gente tenha de verdade tido uma tomada de consciência para deixar para vocês um planeta bom. Não ficar que nem aquele desenho do Wall-E, que eu lembro que eu assistia com meus filhos quando eu era criança, que é tudo lixo. Eu espero que a gente tenha deixado alguma coisa positiva para vocês e que o mundo, nessa época, vocês tenham conseguido pegar o que a gente tem de melhor. Porque é óbvio, a gente faz coisas de mas muita coisa está sendo plantada, muita coisa boa. Então, até mesmo se a gente fala nessas questões, estou falando de novo do uso de recursos, essas coisas, tem aquele filósofo Alvin Toffler,
ele fala a terceira onda. Então, a primeira onda que você tem da época da agricultura, ondas são as fases que a gente tem, né? Depois aí a gente teve a segunda onda, que foi a industrialização, então a gente teve uma revolução industrial, e quando o homem aprendeu que ele podia dominar o planeta. Só que a gente começou a usar de uma forma predatória. E aí você tem a terceira, embora ele não fale, assim, ele fala, mas assim, mas esse livro ele é da década de 80, se não me engano. E naquela época, na década de 80, ele falou que nós temos a terceira onda, que é a onda da informação. E essa onda da informação vai ajudar, por exemplo, a você usar melhor o que você tem. Então eu espero que a gente tenha conseguido fazer o nosso melhor e aproveitar o que a gente tem de bom para deixar um mundo melhor. Porque a gente tem muita coisa boa e a evolução, tá? A gente tem a tecnologia, tem que usar para construir uma coisa melhor. Então é isso aí. Muito obrigado, Raquel, por a sua presença aqui iluminada, falando com você que está aqui no nosso Espaço e Tempo, que você se inscreva no nosso canal SEO TV Podcast, e você que está 200 anos à frente, se puder voltar e nos ajudar, estamos precisando, vem aqui e nos ajuda. E eu espero que essa mensagem magnífica que Raquel passou aqui, não só uma mensagem técnica, mas uma mensagem também espiritual, uma mensagem também de consciência universal e de coexistência, uma mensagem muito bonita que ela acabou de falar, que possa, de alguma forma, contribuir na vida de vocês que estão aí 200 anos à nossa frente, tá? Para vocês também eu desejo saúde, força e fé. Para a nossa convidada também, saúde, força e fé para Raquel. E mais uma vez a gente termina mais um episódio aqui desejando essas 3 palavrinhas para vocês. Saúde, força e fé. Rei! Bom. É isso aí.